O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Marcos 1,38. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. A pregação, ela nos traz a salvação. Se a gente não ouvir a instrução do Evangelho, se a gente não ouvir o sermão do Padre, a pregação dos apóstolos, nós nos perdemos, porque a fé foi transmitida aos povos através da pregação. E quem anuncia para nós o senhorio de Jesus é o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for na força do Espírito Santo, se não for na ação do Espírito Santo. A palavra do homem é uma palavra indicativa, uma palavra que mostra, que comunica. A palavra de Deus é performativa. A palavra de Deus transforma. A palavra de Jesus muda um pedaço de pão e um pouco de vinho na sua carne e no seu sangue. A palavra de Jesus pega 5 pães e 2 peixes, transforma em milhares. A palavra de Jesus diz aos possessos: cala-te, sai dele, e isso acontece. A palavra de Deus tirou o universo do nada. Fiat lux, faça-se a luz. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra de Deus, ela é performativa, ela é transformativa. E a palavra do ser humano
ela não tem poder algum. Pode ferir? Sim. A palavra do ser humano pode ensinar? Sim. Mas ela não consegue transformar a realidade, a natureza. A palavra de Deus, ela é sobrenatural, ela tem poder sobre a natureza. E se nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo o caminho da salvação. São Paulo diz isso aos Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Fides ex audito. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. E Jesus está dizendo isso. É para isso que eu vim para pregar, para ensinar. E a palavra de Deus em 2 Timóteo 3,18 diz que ela é útil para ensinar, para corrigir, para formar todo ser humano para a obra de Deus. Quem conhece a palavra, quem conhece a Bíblia, quem conhece o ensinamento de Jesus, o conhece. Quem o ignora está na perdição. São Jerônimo diz isso: ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar Jesus Cristo, e quem não conhece Jesus perece. Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo se perde, perece por falta de conhecimento da palavra, conhecimento da doutrina, conhecimento dos mandamentos. E quem que é o canal, quem que é o transmissor da fé? O apóstolo, o pregador, o sacerdote. Malaquias capítulo 2, versículo 7, porque é da boca do padre, da boca do sacerdote, que se espera a doutrina, porque ela contém a ciência do Altíssimo. Pode perceber, meus irmãos, aonde tem um padre que prega, que ensina, que exorta, que corrige, que mostra o caminho correto, que denuncia os erros, naquele lugar a fé católica brota, naquele lugar o fruto acontece. Mas aonde não tem a pregação da palavra, já dizia São João Maria Vianney, tira o padre de uma aldeia, tira o padre de uma cidade, e em 10 anos as pessoas estão adorando os demônios. Vão nesses lugares horríveis, prestar culto ao demônio, fazer trabalhos, despachos, evocar os mortos, vão se prostituindo, vão vivendo a fornicação, se associam a sociedades secretas, se deixam levar por pajés, por gente charlatão, gente que veio só para extorquir, para enganar. O inimigo destrói uma população em 10 anos onde não tem o padre, porque o padre, ele é o canal da salvação. Por isso que os demônios detestam os padres. Santa Catarina de Sena ouviu de Deus Pai que o demônio que atenta um padre, ele destrói uma cidade inteira. Siena naquela época tinha em média de 3.500 pessoas. Por isso que muitas vezes os padres sentem desânimo, sentem apatia, fraqueza, medo, porque eles são insidiados dia e noite pelos demônios, porque os demônios querem matar os sacerdotes, destruir os sacerdotes, acabar com a unção dos sacerdotes, porque assim a palavra de Deus não chega aos corações, e não chegando a palavra, o que acontece, meus irmãos? A ignorância religiosa, dizia os papas, os santos papas, desde Pio X, seus antecessores, a ignorância religiosa é a primeira causa da perda de tantas almas no inferno. Mas aonde existe o ensino, onde existe a Santa Missa celebrada, o culto eucarístico, a bênção do Santíssimo, onde o padre usa a batina, onde o padre dá testemunho, onde atende confissões, onde ele está próximo das pessoas para formar, para instruir, para corrigir, para mostrar o caminho da salvação. É isso que Jesus veio fazer, ele veio ensinar, E quando nosso Senhor enviou os apóstolos, ele diz, Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, pois, e ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja não é mexer com política, a missão da igreja não é ficar aglomerando multidões, a missão da igreja não é ficar vivendo aqui na horizontalidade, não. A missão da igreja é transmitir a fé para levar as pessoas à salvação das suas almas. Filipenses 2, versículo 12. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. E São Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele não veio brincar, ele não veio passear. Linda essa leitura, hein? Leitura que inspirou a Evangelii Nuntiandi de São Paulo VI. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, é uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Que coisa mais linda! Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque eu não prego o Evangelho por dinheiro, de São Paulo, eu não prego o Evangelho para aparecer, eu não vou anunciar o Evangelho, cruzar os mares, enfrentar as feras, enfrentar a maldade dos homens, dos políticos, dos religiosos, falsos irmãos na fé. Eu não faço isso para aparecer, eu não faço isso porque eu quero ser melhor do que os outros, mas antes isso para mim é uma imposição, é um mistério, isso é místico, isso é profundo, é o que faz um homem, um menino sair de casa, deixar a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e ir anunciar o Evangelho para que ele nunca viu. É o Cristo sacerdote e vítima que faz isso. E aonde não tem esse anúncio, aonde não tem essa palavra primeira vivida, hein? Depois anunciada, porque a palavra do pregador, ela só tem força se ele viver o que ele está pregando. Santo Antônio de Pádua, um grande pregador, que mudou a vida de milhares, milhões de pessoas, ele diz: o pregador prega com duas bocas, a sua vida e a sua boca, porque se as palavras que nós pronunciamos, anunciamos, não estão conforme com a nossa vida, nós não temos aqui, não temos o saldo, né? É igual o cheque sem fundo. Se o cheque não tem lastro, não adianta você ficar emitindo cheque na praça. Qual que é o lastro do pregador? A vida de oração, a penitência, a renúncia, a pobreza, a castidade, a obediência, a cruz de Cristo, o amor pelas almas, a salvação das almas, o reino dos céus, a salvação eterna. Por isso que os demônios tremiam diante de Jesus, porque Jesus não veio fazer nada que vocês pensam, a não ser levar as nossas almas para o céu. Jesus não veio fazer festa, Jesus não veio querer ser aplaudido pelos outros, Jesus não quis ser mais importante, Jesus veio morrer na cruz, derramar o sangue dele para que nós pudéssemos beber nessa Santa Missa. E sem esse sangue, os demônios te destroem, porque não são contra homens de carne e sangue que temos que lutar, Efésios 6,10, mas contra os principados, potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças do mal espalhadas nos ares. E o Padre Pio dizia: é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Ai de nós se afastarmos da Santa Missa, ai de nós se afastarmos da confissão. Você acha que o seu problema é dinheiro, que o seu problema é material? O seu problema não é material, nem o meu nem o seu. Nosso problema não é material, o que falta para nós é amor, o que falta para nós é o Espírito Santo, é sabedoria, o que falta para nós é pureza para não destruir o nosso casamento, para não destruir a nossa vocação. O que falta para nós é força de vontade para trabalhar como São José, colocar as mãos naquilo que nós estamos fazendo e fazer com coração, fazer bem feito, para não vir 10, 30, 40 pessoas refazendo depois. O problema nosso não é dinheiro, o problema nosso não é material, o problema nosso é espiritual, e se quisermos encher o nosso coração do Espírito Santo, o reservatório é inesgotável. João capítulo 7, versículo 37, todo aquele que tem sede, vem a mim, e do seu interior
jorrarão rios de água viva. E sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não conseguimos viver. Primeira leitura, Jó está dizendo para nós. Jó, capítulo 7, versículo 1. É uma luta a vida do homem sobre esta terra. Acabamos de ouvir. É uma luta, é um combate a vida do homem sobre a terra. Seus dias são como dias de um mercenário aqui de guerra. Está falando de batalha. O que é um mercenário? Todos os dias são bombas, são trincheiras, são tiros, são desvios, são fugas. Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Essa é a vida do ser humano. Isso aqui é revelação divina, isso não é uma opinião. A nossa vida é uma luta. A nossa vida é um constante tormento. E se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não tivermos a pregação da palavra, se você não ouvir o Evangelho, se você não ouvir uma boa pregação, uma boa explicação do Evangelho, se você não meditar, não rezar o terço, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos sucumbir, nós vamos desfalecer. Nossa Senhora, ela quer nos socorrer, ela é a esperança dos cristãos, ela é a esperança dos jovens, ela é a esperança dos agonizantes. Nossa Senhora, ela quer nos socorrer. Como, Padre? Através do Santo Rosário. Vamos rezar o Rosário todos os dias. Vamos adorar o Santíssimo Sacramento, passar mais vezes na igreja, não deixar para ir na igreja só no final de semana, não. Vamos passar na igreja, fazer ao menos uma visita ao Santíssimo, dobrar os nossos joelhos, se aproximar do Santíssimo, adorar, confessar, que a nossa confissão esteja em dia, pelo menos uma vez por mês. E se você se esforçar, se você realmente começar a rezar, começar a deixar o Espírito Santo te transformar, a palavra de Deus te iluminar, sabe o que vai acontecer? Você vai se desprendendo das coisas e das pessoas. Tudo que traz perturbação é aquilo que escraviza. Jó está falando de escravidão. O que escraviza cada um de nós? Bens materiais, situações, relacionamentos, isso nos escraviza. Ontem eu explicava para as pessoas, volto a explicar hoje de novo. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que não é afetada, não é perturbada, não é dominada pelas coisas e pelas pessoas. Pessoas não tiram a paz dela, coisas não tiram a paz dela, porque ela reclina no peito de Jesus. Um santo é uma pessoa imperturbável, porque as coisas externas não têm mais valor do que as coisas internas. E o que é um não santo? Um não santo somos nós, batizados, tememos a Deus, estamos na missa, queremos ir para o céu, queremos levar a nossa família para o céu, queremos trabalhar na igreja, queremos fazer o bem para o próximo, só que somos, no mínimo, afetados demais pelas coisas externas e pelas pessoas. Isso faz de uma pessoa não santa, não santa. O que é um bispo não santo? Um bispo não santo, ele é afetado demais pelas coisas e pelas pessoas. O que é um padre não santo? É um padre afetado pelas coisas e pelas pessoas. Pode ser um padre que celebra todo dia, pode ser um bispo que celebra todo dia, pode ser um bispo que tem uma fé reta, que transmite essa fé, pode ser um padre ortodoxo, que tem uma fé coerente, transmite essa fé, mas sempre vai ser ali afetado, perturbado, às vezes dominado por coisas materiais, situações, circunstâncias e pessoas. Faça um exame de consciência e veja por que você não é santo, porque você está mais para fora de você
do que interiormente. Santo Agostinho, que fez esse processo profundo de conversão, ele disse: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, eis que estava dentro e eu fora, e aí a gente quer fazer, a gente quer resolver, e nós caímos no vício de Marta, tu te agitas, tu te inquietas com muitas coisas. Olha aí o exterior. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Padre, então as pessoas santas só ficam rezando? De jeito nenhum. Padre Pio construiu o maior hospital da Europa com o quê? Só com oração? Não, ele era um homem de trabalho. São João Bosco construiu um patrimônio, uma congregação que se espalhou para o mundo inteiro só com oração? Não, era um homem de muito trabalho. São Bento pululou a Europa de mosteiros só com oração? Não, era um homem também de muito trabalho. Mas nenhum santo autêntico, verdadeiro, um São João da Cruz, que construía, trabalhava de servente de pedreiro para construir os Carmelos, junto com Santa Teresa d'Ávila, nenhum deles eram afetados, dominados por coisas externas. Eles tinham vida profunda de oração, eles eram como nosso Senhor Jesus Cristo. E você também precisa ser como Jesus, eu também preciso ser como Jesus, porque é para isso que nós fomos batizados. Versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Está vendo? Sem oração não há salvação, sem oração não há santidade. Se Jesus levantou de madrugada para rezar, quem é você, meu irmãozinho ou minha irmãzinha, para não ter um momento profundo de oração? Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para ela, para ela não dormir, fala assim: você está escutando, meu filho? Jesus rezava, acordava de madrugada, lá Jesus rezava com o Instituto Hesed. Você não vai rezar? Vai, gostei de ver, balançou a cabeça que nem uma criança. Vou, padre. Porque se a gente não rezar, nós estamos na roça. Não, eu quero fazer, padre, eu quero fazer. Você vai fazer muita arte se você não for um homem de oração. Se você não for uma mulher de oração, você vai fazer muita coisa errada. Nossa Senhora, ela fazia mais ou ela amava e rezava mais? Hein, mulher? Mamãe? Nossa Senhora rezava e amava muito mais do que fazia as coisas. Gente que quer fazer é sinal de uma agitação interior. Volto a dizer, já disse, volto de novo a dizer. Não quer dizer que nós vamos ficar com as pernas cruzadas, com os braços cruzados. Não é isso. Mas é aprender com 2000 anos de catolicismo. E se você quiser um aprofundamento, leia um livro maravilhoso chamado A Alma de Todo Apostolado. Eu já estou na metade dele, vou terminar de novo. O autor, um cisterciense, Jean-Baptiste Chotard, um monge, ele dizia justamente isso no livro: quanto mais um homem de Deus, uma mulher de Deus, tiver vida interior, for de oração, for uma pessoa organizada, onde que debruça sobre a Sagrada Escritura, contempla a face de Jesus na Eucaristia, tanto mais a pregação e as obras dessas pessoas terão fecundidade. Lembra do Evangelho? Lucas capítulo 5, versículo 5: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí Jesus aparece na beira do lago e diz a eles: Duc in altum, faze-te ao largo, joga-te mais no fundo. Aí São Pedro, ele disse: mas Senhor, nós já varremos esse lago aqui a noite inteira, nós pescamos há muito tempo. Mas por obediência à tua palavra,
por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Lucas 5, versículo 8. E ele lançou as redes num mar que não estava para peixe. Você lembra do começo da homilia? A tua palavra e a minha é blá, blá, blá. Mas a palavra de Deus, ela é performativa, ela é transformativa. E vieram tantos peixes que a rede se rompia. A obediência produz milagres. A obediência produz frutos. Agora, se você deita no celular, se você acorda no celular, se você deita no YouTube, acorda no Facebook, se você deita no Instagram, acorda na televisão, coitadinho de você e de mim, nós seremos um monte de sinos que faz barulho, pode até falar bonitinho, pode até guardar algumas frases de efeito, pode até fazer algumas citações bíblicas, mas no fundo, a vida pessoal daquele anunciador, daquele pregador, não muda, e a vida daquelas pessoas que o ouvem também não muda. O que faz de um homem um grande profeta, o que faz de um batizado, de um sacerdote, de um leigo, um grande profeta, é a sua união com a cruz de Cristo. Termino essa homilia com o nosso amado, querido, santíssimo São João Maria Vianney. Um dia chegaram para ele e disseram: santo cura, o que é necessário para ser santos? Ele disse: apenas duas coisas, a graça e a cruz. A graça vem por meio da oração e dos sacramentos, e o amor à cruz vem por meio da renúncia e da mortificação, da penitência. O resto, desde São Pedro e São Paulo até os dias atuais, dona Ana, não passa de conversa fiada. Pode trocar de cidade, pode mudar de padre, pode ir para outra paróquia, onde não há oração e penitência, é um monte de blá blá blá, que não muda a vida de ninguém. Vamos mudar de vida, queridos. Vamos começar seriamente a nossa quaresma. Já digo para vocês aqui, aqueles que vão ouvir em casa, o padre vai tirar uns dias de férias, né? Amanhã, do dia 5 ao dia 14, 9 dias para eu descansar um pouquinho, porque eu venho na correria de 2023, não parei no Natal, não parei no Ano Novo, não parei nas festividades da igreja. Agora eu preciso, como Jesus fez com os apóstolos, tirar para um lugar mais tranquilo, para que eu possa meditar a palavra, descansar um pouco a mente, o corpo, para poder continuar essa missão árdua, que não foi eu que escolhi. Ai de mim, se eu não evangelizar. Rezem por mim, rezem pelos padres que você ama, que você ouve a homilia. Hoje é o dia também da gente encher o coração de gratidão, né? Encher o coração de alegria, porque um dia o Monsenhor Jonas Abib pregou a palavra de Deus para mim. Um dia o Padre Léo pregou a palavra de Deus para mim. Um dia o amor chegou no meu coração pela pregação de homens e mulheres que doaram toda a vida, e por isso nós estamos aqui. Então, antes da gente pisar, antes da gente ver os defeitos, antes da gente sair metralhando as pessoas que nos evangelizam, vamos agradecer a Deus, porque tivemos pessoas que chegaram até nós, com as suas falhas, com as suas fraquezas, com as suas limitações, porque perfeitíssimo é só Deus, mas deram a vida por nós, e graças a Deus, muitos deles foram santos. Agora, falar dos defeitos das pessoas, ficar usando a internet para ficar rotulando tudo, misericórdia, Jesus, misericórdia, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que Deus tenha misericórdia de nós,
que saibamos colocar regra na nossa vida, ordem, para que você seja um homem de oração. Assim você também vai ser um evangelizador. Padre, mas eu não sei pregar, eu tenho vergonha de falar em público. Mas para a gente evangelizar, para a gente falar de Deus, a gente não precisa ter um microfone na mão, não. Quantas pessoas nos catequizaram, nos evangelizaram, nos transmitiram o amor de Deus, sem pregação na frente, sem auditório? Então, queridos, de graça recebestes, de graça deveis dar. Santa Catarina de Sena um dia fez um trato com Jesus. Ela foi no sacrário e falou: Jesus, hoje eu quero fazer um contrato contigo. Daqui para frente eu vou cuidar das tuas coisas. Eu cuido das suas coisas e o Senhor cuida das minhas. Vamos falar isso para Jesus? Senhor Jesus, daqui para frente eu quero cuidar das suas coisas, dos seus interesses, da sua vontade, e o Senhor cuida das minhas. E o que é cuidar dos interesses de Jesus? É você não deixar de rezar todos os dias, é você amar todos os dias, você se sacrificar todos os dias. Cuidar das coisas de Deus é cuidar da sua salvação e santificação. Tudo mais vos será dado em acréscimo. Nosso problema não é dinheiro. Dinheiro é solução. Você acha que o dinheiro é problema? Dá ele para mim que ele está todo resolvido. Fica cheque. Dinheiro é solução. Agora o amor pelo dinheiro, ou seja, o dinheiro pelo dinheiro, o trabalho pelo trabalho, ansiedade pela ansiedade, isso é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Nada trouxemos para este mundo, tampouco nada levaremos. Se temos o que comer e o que vestir, contentemos com isso. E nós temos até mais, nós temos uma casinha, nós temos um carrinho, nós temos umas roupinhas mais ou menos para ir na missa. Temos aí, brasileiro come bastante carne, né? O povo para comer carne é brasileiro, hein, rapaz? Lá na China, lá naqueles cantos lá, eles brigam por causa de um pedaço de carne, mata rato, mata bicho, mata tudo, come tudo. Brasileiro come espetinho quase todo dia. Bendito seja Deus para sempre. Vamos nos dedicar daqui para frente às coisas espirituais, sobrenaturais, porque foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.